No vídeo de hoje nós vamos praticar as palavras com IKL e vamos começar immediately, sem mais delongas. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou a Andréia Ferreira, controladora de voo e instrutora de inglês para aviação e inglês geral pela Brigham Young University. E no vídeo de hoje nós vamos treinar, praticar a pronúncia das palavras que começam com IKL. Lembrando que essas palavras fazem parte daquela lista da ANAC que a ANAC publicou há um tempo atrás, dizendo algumas palavras que nós precisávamos melhorar a nossa pronúncia durante o teste da ICAO. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e bora conhecer quais são essas palavras e a pronúncia delas. E a primeira pronúncia é de uma sigla, que é a sigla ILS. Nem todas as siglas na aviação são faladas soletrando com o alfabeto fonético. Algumas delas, que é o caso de ILS, nós falamos letra por letra do alfabeto convencional. Então, para pronunciar ILS, nós falamos ILS. E uma aplicação da palavra ILS na aviação. Azul 4381 from Mapimu, clear to start ILS Whiskey Approach Runway 11. Azul 4381, a partir de Mapimu, autorizada aproximação ILS Whiskey, pista 11. E a próxima palavra significa imediato, e ela começa com aquele som de vogal que fica no meio do caminho entre a letra E e a letra I. Então nós falamos immediate. Immediate. Uma aplicação de immediate no contexto aeronáutico. TAN 3330. Are you ready for immediate departure? TAN 3330. Condições de partida imediata. E a palavra seguinte significa imediatamente. Imediato é um adjetivo, ou seja, uma qualidade de algum objeto, de alguma coisa no mundo real. Quando nós queremos dar uma qualidade para uma ação, em português nós colocamos, em geral, a expressão mente. No inglês nós adicionamos o ly, o li. Então, se imediato se fala immediate, imediatamente nós falamos immediately. E o uso da expressão immediately na aviação. Brazilian Air Force 2431, due traffic, descend immediately to flight level 200. Força Aérea 2431, devido a tráfego, desça imediatamente para o nível 200. Aqui cabe lembrar que na fraseologia em português e na fraseologia em inglês, nós temos uma diferença no reporte de números cheios, de centenas cheias. Em inglês nós falamos 200, ou seja, 200, nível de voo 200. Mas na fraseologia em português nós não fazemos isso. Nós reportamos número por número, nível de voo 200. A próxima palavra significa indicador e nós falamos indicator. Indicator. Você também pode pronunciar indicator. Indicator. E eu vou exemplificar a palavra indicator junto com uma unidade de medida de velocidade da aviação, que é a unidade nós. Nós corresponde a milhas náuticas por hora, e essa é a unidade de velocidade aceita pela ICAO, apesar de outros países também usarem outras unidades de velocidade, como quilômetros por hora, por exemplo. E um exemplo da palavra indicator com a palavra knots. An airspeed indicator is a device for measuring the forward speed of the aircraft in knots. Um velocímetro é um dispositivo para medir a velocidade de avanço da aeronave em nós. A próxima palavra é muito comum e ela significa instrução. E essa é uma das palavras que nós no português erramos com maior frequência. Se fala instruction. Instruction. E o uso da palavra instruction na aviação. Galeão Ground, TAN 3702, request taxi instructions. Solo Galeão, TAN 3702, solicita instruções de táxi. E muito parecida com a palavra instruction, nós temos a palavra instructor, que significa instrutor. E vale lembrar que quando nós adicionamos o sufixo ER ou OR ao final de um verbo, nós queremos indicar que aquela é a pessoa que realiza aquela ação. Por exemplo, o verbo instruct. Instruct é instruir. Instructor é aquele que instrui. O verbo controlar.
Controlar é control. Aquele que controla, controller. E um exemplo da palavra instructor. I'd like to become a flight instructor and eventually move onto the airlines. Eu gostaria de me tornar um instrutor de voo e eventualmente passar para as companhias aéreas. A próxima palavra significa instrumento e a gente fala instrument. Instrument. Aqui o importante é nós focarmos na sílaba tônica da palavra. No caso de instruments, a sílaba com mais força é a primeira, instruments. E um uso da palavra instruments na aviação. Pre-flight checks are essential to ensure that flight instruments are fully functional. Cheques pré-voo são essenciais para garantir que os instrumentos de voo estejam totalmente funcionais. A próxima palavra é intermitente e a pronúncia dela não é muito intuitiva. Nós falamos intermittent. Intermittent. A palavra intermitente ela pode ser usada em muitos contextos diferentes da aviação. Desde quando a gente vai falar, por exemplo, do tempo ou do clima, até quando nós vamos falar sobre uma transmissão ou o recebimento de um sinal de VOR que pode estar intermitente, ou até mesmo uma luz que esteja intermitente, piscando de forma intermitente. E um exemplo de uso da palavra intermittent: an aircraft made an stabilized approach during a thunderstorm with intermittent heavy rain. Uma aeronave fez uma aproximação estabilizada durante uma tempestade com chuva forte intermitente. Inclusive, nós temos um shorts aqui no canal onde eu respondo uma dúvida de um parceiro nosso, o Pedrini, sobre stabilized ou established, quando a gente deve usar cada uma das expressões. A próxima palavra é bem curtinha, mas ela é muito frequente, a gente usa ela em muitos contextos. It pode significar isso, esse, essa, quando a gente vai se referir a um objeto e não a uma pessoa. E eu vou exemplificar a palavra it junto com uma nova sigla, que é a sigla de uma companhia aérea, KLM. KLM também é soletrado com o alfabeto convencional. Nós não usamos o alfabeto fonético para soletrar KLM. E nós vamos soletrar KLM. KLM. E o uso da palavra it e KLM. It is a KLM aircraft. Essa é uma aeronave da KLM. A próxima palavra significa item e nós falamos item. Item. Ou item. Você também pode falar dessa forma, fica mais britanizado. E um exemplo da palavra item: the co-pilot checked each item on the checklist. O copiloto checou cada item no checklist. A próxima palavra significa pouso e nós falamos landing. Landing. Landing aparece muito em muitas outras expressões padronizadas da fraseologia e da aviação. Por exemplo, na expressão trem de pouso. Trem de pouso em inglês, nós falamos landing gear. Landing gear. Uma outra expressão onde a palavra landing aparece é pouso de barriga. A gente fala belly landing. Belly landing. A próxima palavra significa vazamento e nós falamos leakage. Leakage. A maioria das palavras que terminam com esse sufixo age em inglês nós pronunciamos age. Age. A gente confunde muito porque a palavra age, que significa idade, nós falamos com o A assim, age. Mas para as outras palavras o som vai ser edge. E a palavra leakage também vem numa expressão da fraseologia, uma expressão pré-definida da aviação, que é vazamento de combustível. Em inglês nós falamos fuel leakage. Fuel leakage. E para você revisar a forma correta de pronunciar a palavra combustível, eu vou deixar aqui em cima no card o vídeo com as letras F, G e H para você aprender a pronunciar. E a última palavra é muito comum e significa esquerda. E nós falamos left. Left, com E aberto, igual a gente fala em pé. Left. O uso da palavra left. The captain was the pilot flying and was in the left seat. O capitão era o pilot flying e estava no banco esquerdo. E essas são as palavras com IKL, Índia, Kilo, Lima,
que a ANAC pediu pra gente treinar a pronúncia porque tinha muita gente errando durante o teste da ECAL. Foi muito bom ter você aqui novamente e nós nos vemos nas palavras com as letras M, N, O. Até mais!